Boa tarde, Curvelo. Boa tarde, região. Em Curvelo são 15 horas. Estamos ao vivo nos Trilhos da Misericórdia com Silvano Rocha. Você que está aí do outro lado, que gostaria de fazer o seu pedido, que gostaria de fazer suas orações, você pode mandar aqui para a gente no nosso WhatsApp, no 99907-9420, e nós vamos, da melhor forma possível, tentar te atender. O programa Nos Trilhos da Misericórdia tem o patrocínio da Minas Executiva. E hoje, mais uma vez, ao vivo, nessa sexta-feira, com Silvano Rocha. Boa tarde, Cleito. Boa tarde, ouvintes da Centro Minas FM, a rádio do seu coração. E nesse exercício diário de fazer esse trilho na misericórdia do Senhor, o programa Nos Trilhos da Misericórdia. E o tema que hoje que nós vamos abordar é passos para obter um milagre. Eu sei que você que está do outro lado aí ouvindo, na sua casa, no seu sítio, na sua fazenda, no seu trabalho, assim como eu, nós precisamos de milagres diários na nossa vida. Lógico que já temos o milagre, o dom da vida, da saúde, mas tem outras coisas que precisam resolver e acontecer. Então, aqueles milagres que você pode fazer o pedido através aqui da Centro Minas para a gente rezar, envie para nós. Então, o tema, passos para obter um milagre. E uma pergunta, porque algumas pessoas alcançam milagres e outras não. Então, os milagres, primeiro temos que entender que eles fazem parte de um plano salvífico de Deus. Os milagres são intervenções de Deus sobre os quais podemos dizer que, por amor, ele abre uma exceção para aquilo que supera a nossa natureza e compreensão. Então, o milagre é uma prova de Deus, uma prática exclusiva de seu amor onipotente, que faz parte de um plano maior. E eu coloquei aqui 6 passos para obter um milagre. Então, os passos são os seguintes: clamar e acreditar em milagres, ter fé, ser perseverante, saber como pedir, superar a aprovação antes de ocorrer o milagre, saber que não é vontade de Deus que esse milagre ocorra. Então, primeiro passo, clamar e acreditar em Deus. É uma coisa óbvia, mas muitos não alcançam milagres porque não os pedem. Embora existam graças que conseguimos sem pedir, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus 5,45, o Pai faz nascer o sol sobre os justos e injustos. Mesmo que a pessoa está vivendo uma injustiça, vai estar chovendo agora, essa chuva criadeira onde ele mora, na sua fazenda, no seu sítio, ou no lugar que estiver. Mas tem outros, como está lá também em Mateus 7, de 7 a 8, que está escrito o seguinte: pedi e vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha, a quem bate, se abrirá. No outro texto de Romanos 10, de 9 a 10, portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. Então é preciso falar. A oração, ela já é falar para Deus, expressar com palavras. E aí, às vezes não se recebe o milagre, porque ao invés até de pedir, de clamar, muitas pessoas perdem o seu tempo lamuriando, reclamando, esquecem que Deus pode tudo, em tudo e em todos. Então a primeira coisa, peça com fé, acredite em Deus, ao invés de ficar lamuriando. E o próximo passo é ter fé. Então é preciso pedir, e peça sempre aquilo que é o melhor para você, peça primeiro a transformação do coração, a mudança de vida, peça para a sua família, depois peça para algo que você precisa, mas peça com fé. Em Mateus 21,
21 a 22, está escrito: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que fiz com a figueira, mas também se disseres à montanha, arranca-te daí e joga-te ao mar, acontecerá. Tudo o que na oração pedirdes com fé, vós o recebereis. É o Senhor falando conosco. Então, se já estamos clamando, mas não conseguimos alcançar o milagre, pode ser que nos esteja faltando a fé. Então, se nós estamos pedindo, Senhor, estou pedindo esse milagre na minha vida, na minha família, na minha saúde, e não está acontecendo, então o primeiro passo que nós temos, o outro passo que nós temos que observar é se estamos com fé. E fé significa, se pegar do hebraico, o crer significa confiar, depender, obedecer. Então, para saber se eu estou tendo fé em Deus, eu preciso confiar, depender, obedecer. E se eu viver a minha fé desse jeito, Deus vai fazer com que o milagre aconteça. Em alguns textos bíblicos, Hebreus 11, de 1 a 2, está escrito o seguinte: a fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se vê. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho de Deus. O bom testemunho, justamente, é essa intervenção divina. E como que eu aumento a minha fé? Talvez você esteja perguntando. A fé, ela vai sendo aumentada se nós cultivamos. E dois passos fundamentais para cultivar a nossa fé. Uma resposta está em Mateus 17, ou melhor, Romanos 10, 17, que está escrito o seguinte: logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Se você quer que sua fé aumente, leia a palavra de Deus e reze, peça ao Senhor. O terceiro passo, ser perseverante. Muitas pessoas desistem, porque nós vivemos uma geração do fast food, da internet sem limites, onde todo momento buscamos o ilimitado, vivemos a dimensão da geração de alta tecnologia e muitas facilidades, onde somos acostumados ao agora, onde nada pode demorar. Tudo é espontâneo, na hora, é online. Então, quantas pessoas que não recebem a graça porque não conseguem esperar? E para Deus existe um sim, um não e um espera. Porque Ele sabe qual é o momento certo, onde é a vontade dEle. Mas é preciso a perseverança. E o Senhor deu um exemplo lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, de 1 a 8, de uma viúva, que ela pedia que fizesse ali justiça naquela situação que ela estava vivendo. E ela foi até o juiz nem deu ouvido. Mas como ela perseverou, ela insistiu, aí o juiz fez aquilo que ela pedia. E aí está escrito lá no Evangelho de São Lucas assim, o juiz dizendo: se bem que eu não tema a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, julgarei a sua causa, para que ela não continue a molestar-me com as suas visitas. E aí Jesus vai acrescentar o seguinte: que não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora sejam demorados em defendê-los? Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E Jesus falando que aquele juiz que era injusto, ele fez justiça. Quanto mais Deus. No quarto ponto, é saber como pedir. Então é preciso pedir com fé, com perseverança. E se o milagre ainda não chegou, é porque nós estamos fazendo do jeito errado. O milagre não vem a partir de uma forma ou de uma ordem, de um rito. Nós precisamos pedir para que seja feita a vontade de Deus. Às vezes nós pedimos dando ordem para Deus. E tem um texto que nos ajuda a refletir. Tiago 4, de 2 a 3. Não obtendes,
porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Então é preciso saber reconhecer totalmente, mente, palavras, coração, que somente o Senhor pode nos dar o milagre. Então saber como pedir. E o penúltimo, superar a provação antes de ocorrer o milagre. Então o sofrimento, a tribulação, a doença, qualquer adversidade que aconteça, não é a vontade de Deus. Então, que isso fique bem claro, o sofrimento, a tribulação, a doença, qualquer adversidade que aconteça, não é a vontade de Deus. Mas o Senhor o permite, como permitiu a Jó, para que possamos crescer com esses episódios na vida. Então a demora para o Senhor agir é como uma escola de vida. E precisamos aprender com essas dimensões. Tudo na vida nós precisamos dar alguns passos. Primeira coisa, quando vem algum sofrimento, alguma dificuldade, nós temos que enfrentar. Então não fuja. Tem um problema na família, tem um problema de saúde, tem um problema na profissão, não fuja, enfrente. Assim, até com um animal, um cão que tenta nos morder, se a gente parar ali, ele vai fugir. Então, enfrente. A primeira coisa que nós temos que fazer é essa. Eu preciso ali o quê? Superar, eu preciso enfrentar. Depois eu preciso superar esse momento. Eu tenho que aguentar ali, aguentar as coisas que estão acontecendo, e aí sim eu vou passar para essa outra etapa de vencer aquele obstáculo, aquela situação. E nessa dimensão da provação, tem um texto lá em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Porque aí Deus vai nos dar a vitória. E o último ponto, para a gente encerrar o nosso momento, é saber que não é vontade de Deus que esse milagre ocorra. Como é difícil reconhecer isso, mas é uma verdade tremenda. Ele é amor e quer o nosso bem. O que pensamos ser bom para nós pode não ser um bem real. Deus sabe disso. E lá em Isaías 55, versículo 8, está escrito o seguinte: meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, logo, o Senhor não nos concede e não entendemos. O importante aqui é não sermos como crianças birrentas, mas que possamos reconhecer e amadurecer nossa entrega a Ele. E reconhecer que mais importante que os milagres do Senhor é o Senhor dos milagres, que já fez o maior milagre, que foi a nossa salvação por sua paixão e ressurreição. E nos concede o precioso milagre da nossa vida, o milagre da Eucaristia, cada Santa Missa. Então, o último texto bíblico, 1 João 5,14, a confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. E acredito, meu irmão, minha irmã, com esse espaço, você pode receber, se for a vontade de Deus, o milagre da sua vida. E quero rezar pelos pedidos, também aqueles que estão no seu coração, na sua mente, para que Deus realize o milagre, se for conforme a vontade dele. Nós temos pedido de oração, Cleiton? Sim, Silvano, nós temos pedidos de oração, pessoal, né? Ao vivo, nos Trilhos da Misericórdia, pelo telefone 99907-9420, você consegue fazer o seu pedido de oração todos os dias, às 15 horas, onde nós entramos ao vivo com esse programa de bênção na nossa Rádio Centro Minas. Jane, ela pede oração, coloco minhas orações para minha irmã Adriana e Marilde no texto da Misericórdia. Também quero colocar minha mãe e toda a minha família e meu grupo de oração Sagrada Família. Boa tarde, aqui é a Andréia de Nimutaba. Gostaria que o Senhor colocasse nas orações eu, meu filho Theo e todos da minha família.
Beatriz, do bairro Bela Vista, boa tarde. Peço oração pela minha saúde, pela minha filha Mariane Valadares, por Douglas Robert Valadares. Lília, boa tarde. Peço oração para mim, meus pais, irmãos, sobrinhos e afilhados, e para todos os meus familiares. Meirinha, boa tarde. Silvano, Cleiton, peço oração para meus filhos, meu neto João Gabriel, para meus sobrinhos e afilhados. Alzemar, boa tarde. Hoje peço oração especial pela minha filha Ana Luísa, de 10 anos, que está com forte dor de garganta. Dona Fia, do artesanato, boa tarde. Silvano, peço orações por minha família e todas as famílias, e para vocês da Centro Minas e ouvintes. Isso mesmo, Silvano, nós temos muito a agradecer por cada dia. Selma, do bairro Bela Vista, boa tarde. Silvano, Cleiton, peço oração para todos vocês e para minha família. Alessandra, boa tarde. Cleiton e Silvano, peço oração para mim, para minha filha Ana Luísa, meus netos Enzo e Nicolas, para meu genro João Marcos, para minha irmã Luísa, no bairro Ipiranga, para minha sobrinha Flávia e Pedro, e meus filhos lá em Divinópolis, para todos os meus amigos. Boa tarde, me chamo Karine, peço que reze para meu tio Antônio Marcos, que vai passar por uma cirurgia. Esses são nossos pedidos de oração nesse dia de hoje, Silvano. Então convido você que pode a colocar numa atitude de oração. É preciso que eu e você tiremos um tempo, mesmo que seja um tempo mínimo, mas um tempo para falar com o Senhor. Um tempo para agradecer, para pedir. Então agora se coloque na presença do Senhor. Você que pode e deseja, pode fechar os olhos, pode agora elevar o seu pensamento a Deus e coloque agora presente para o Senhor no seu pensamento, ou mesmo falando com suas palavras, qual o maior milagre que você precisa. E agora pode ser, como foi apresentado aqui, o milagre nessa dor física, a dor da garganta, o milagre nessa cirurgia que vai ser feita, que Deus providencie ali o local, os equipamentos, os profissionais da saúde, para que a recuperação, o próprio organismo, os medicamentos que vão ser recebidos. Eu te peço a ti, Jesus, que o Senhor realize o milagre. Aquilo que é a tua vontade possa se realizar no coração de cada um. Realize, Senhor, o milagre. A saúde do corpo, da alma, a saúde espiritual, a saúde emocional, afetiva, psíquica. Te peço, cure, Jesus, as divergências, as diferenças, as desuniões na família. Cure, Jesus, também todas as situações que estão no coração, toda a dor, a tristeza, a perda dos entes queridos. Realize esse milagre, Senhor, de voltar a sorrir. Realize o milagre, Jesus, de procurar viver a vida. E talvez muitas pessoas nesse momento precisam desse milagre, de procurar viver a vida, saber que nós podemos superar, em Deus nós podemos superar as perdas, as dificuldades, os desempregos, as enfermidades, as ausências, o distanciamento, todas as coisas. E consagramos todo esse momento a Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Desejo a você uma ótima tarde, uma ótima semana, e que o milagre de Deus aconteça na sua vida. Se Deus quiser, estaremos juntos na próxima terça-feira. Deus abençoe você, Cleiton. Amém.